Hi guys, na aula de hoje nós vamos escutar e analisar um áudio com uma dinâmica um pouco diferente. Nosso primeiro passo será ouvir um áudio contendo um texto que posteriormente será analisado. Então vamos lá. Social media has become a significant part of daily life for many people around the world. It allows us to connect with friends and family, share experiences, and access news and information. However, it also has a profound impact on society. Social media platforms can help people to find communities of like-minded individuals, which can be particularly beneficial for those who feel isolated in their offline lives. They provide a space for learning and sharing knowledge, as well as for supporting each other in times of need. On the other hand, social media can also present challenges. It can sometimes create pressure to present a perfect life, which may not reflect reality, and can lead to feelings of inadequacy or anxiety. There is also the risk of misinformation spreading quickly, which can have serious consequences. Additionally, while social media can help to bring people together, it can also contribute to division by reinforcing echo chambers where people only interact with others who share their views. It is important to use social media responsibly. This means thinking critically about the information we share and consume, and being aware of the potential for social media to affect our mental health. We should strive to create and participate in online communities that are supportive and respectful, and that encourage open and honest communication. In conclusion, social media has the power to influence society in both positive and negative ways. It is up to us as individuals to navigate this digital landscape thoughtfully and to use social media in a way that benefits us and the society we live in. By doing so, we can harness the positive aspects of these platforms and mitigate the negative ones, shaping a society that is connected, informed, and kind. Bem, vamos então para a leitura do nosso primeiro parágrafo, do nosso primeiro texto dessa atividade de leitura. The impact of social media on society. The impact of social media on society. Então, esse é o título do nosso primeiro texto. O impacto das mídias sociais na sociedade. É um tema bastante relevante, todos nós utilizamos as mídias sociais. Então, vamos ver aqui o que temos aqui nesse texto. Então, a primeira coisa é você pausar o vídeo para ler esse primeiro parágrafo. Então, pode pausar o vídeo e realizar a leitura desse parágrafo. Vamos agora à leitura desse parágrafo. Social media has become a significant part of daily life for many people around the world. It allows us to connect with friends and family, share experiences, and access news and information. However, it also has a profound impact on society. Social media platforms can help people to find communities of like-minded individuals, which can be particularly beneficial for those who feel isolated in their offline lives. They provide a space for learning and sharing knowledge, as well as for supporting each other in times of need. Agora, então, nós vamos proceder à tradução desse texto. Eu vou traduzindo conforme eu vou lendo. Então, pode ser que eu volte e reformule algumas partes. Mas esse é o tipo de exercício que vocês precisam fazer depois de ler e tentar traduzir, pelo menos agora no início. Ok, então aqui, social media has become. As mídias sociais se tornaram a significant part of daily life. Uma parte significante do dia a dia. For many people around the world.
de muitas pessoas em todo o mundo. Então, as mídias sociais se tornaram uma parte significante do dia a dia de muitas pessoas em todo o mundo. It allows us to connect. Elas nos permitem conectar with friends and family, com amigos e familiares. Então, elas nos permitem conectar, elas nos permitem conectar com amigos e familiares. Share experiences and access news and information. Compartilhar experiências e acessar notícias e informações. Então, elas as mídias sociais, nos conectam, não, elas, as mídias sociais, né, nos permitem conectar com nossos amigos ou com amigos e familiares, compartilhar experiências e acessar notícias e informações. However, it also has a profound impact on society. No entanto, elas, as mídias sociais, é que eu estou traduzindo como um plural, mas no inglês está como um singular. However, it also has a profound impact on society. No entanto, elas também têm um profundo impacto na sociedade. Elas, as redes sociais. Social media platforms can help people to find communities. Então, as mídias sociais, as plataformas de mídias sociais podem ajudar as pessoas a encontrar comunidades of like-minded individuals, de indivíduos que pensam de forma semelhante, which can be particularly beneficial for those who feel isolated in their offline lives, o que pode ser particularmente benéfico para aquelas pessoas que se sentem isoladas em suas vidas fora da rede. They provide a space for learning and sharing knowledge. Então, elas oferecem um espaço de aprendizado e compartilhamento de conhecimento, as well as for supporting each other in times of need, assim como de suporte mútuo em tempos de necessidade. Muito bem, então vamos destacar aqui os substantivos, né? As expressões, palavras que dão um significado a esse texto. Então, social media seriam as redes sociais, as mídias sociais. Daily life seria o dia a dia, a vida diária, ao pé da letra. Ok, around the world. Around the world é uma expressãozinha bem frequente do inglês. Significa em todo o mundo. It allows us to connect with friends. Ok, esse aqui é o verbo allow, que é permitir. Então, allow é permitir. Share experiences. Então, compartilhar experiências. Access news and informations. Ok, então, acessar notícias e informações. Perceba que a palavra information não tem S no final, mas é um plural também. Pode ser considerado um plural. Information, porque ele não tem um plural com S, finalizado em S. Então, information é informações também. Não existe a palavra informations, terminada em S. O however é o no entanto, entretanto, todavia, contudo. Então, however. It also has a profound impact on society. Ok, aqui nós temos palavras de origem latina, então eu nem vou destacar elas, porque só de olhar já dá para saber, né, quais palavras elas são, quais palavras elas seriam no português. Ok, social media platforms can help people to find communities of like-minded individuals. Ok, então aqui indivíduos que pensam de forma semelhante, like-minded.
Então, aqui no inglês, eles usam dessa forma: indivíduos que pensam, né, de forma semelhante. Which can be particularly beneficial. Então, benéfico, beneficial. For those who, para aqueles que, né? Veja que está sendo usado o quem. Para aqueles que sentem. Não, para aqueles que sentem. Então, isso aqui se refere a pessoas. Aqueles que se sentem isolados em suas vidas offline. Então, offline lives. As vidas fora da rede. They provide a space. Ok, esse verbo aqui é o verbo provide, que significa oferecer, providenciar também, dependendo do contexto. A space for learning, um espaço para o aprendizado, um espaço de aprendizado. Então, learn, né, só essa parte aqui é aprender. Quando eu coloco ing, vira aprendizado. Então, a space for learning. And sharing knowledge, e compartilhamento, né, de conhecimento. Então, knowledge é conhecimento. As well as for supporting each other. Assim como, as well as significa assim como. For supporting each other, de suporte, each other, seria recíproco, de um para com o outro. Isso é each other. In times of need, em tempos de necessidade. Bem, aqui temos o segundo parágrafo. Então, pausem o vídeo e leiam o parágrafo. Muito bem, então agora vamos realizar a leitura em voz alta deste parágrafo. On the other hand, social media can also present challenges. It can sometimes create pressure to present a perfect life, which may not reflect reality and can lead to feelings of inadequacy or anxiety. There is also the risk of misinformation spreading quickly, which can have serious consequences. Additionally, while social media can help to bring people together, it can also contribute to division by reinforcing echo chambers, where people only interact with others who share their views. Muito bem, então agora vamos aqui analisar, né, frase por frase, o que esse parágrafo nos traz. On the other hand, essa expressãozinha seria por outro lado. Por outro lado, social media can also present challenges. As mídias sociais também podem apresentar desafios. Então, aqui nós temos challenges, desafios. It can sometimes create pressure. Elas, as mídias sociais, às vezes podem criar pressão para apresentar uma vida perfeita. Perfect life, vida perfeita. Which may not reflect reality. O que, então isso aqui está se referindo a essa parte aqui, né? O que pode não refletir a realidade e pode levar a sentimentos. And can lead to feelings of inadequacy or anxiety. E pode levar a sentimentos de inadequação ou ansiedade. Então, anxiety, ansiedade, anxiety. Inadequacy é quando a pessoa não se adequa ao contexto. There is also the risk of misinformation. There is also the risk of misinformation spreading quickly. Então, há também o risco de desinformação espalhando rapidamente, né? Então, é quando a desinformação ela é divulgada, ela é replicada
de forma rápida, rapidamente. Então, veja que a presença desse misinformation. Em muitos casos, em muitos substantivos, a presença do vai significar o contrário do que vem depois. Então, information é informação ou informações, e misinformation vai ser a desinformação. Ok, então o verbo spread é o verbo espalhar, divulgar, e quickly é um advérbio. Quick é rápido, ligeiro, e a presença desse li faz com que vire um advérbio. Então, rapidamente, which can have serious consequences, o que pode ter consequências sérias ou sérias consequências. Additionally, while social media can help to bring people together, então, além disso, por mais que as mídias sociais possam ajudar a a unir as pessoas, aqui ó, bring people together, trazer as pessoas juntas ao pé da letra, ou seja, reunir as pessoas, unir as pessoas. It can also contribute to division by reinforcing echo chambers. Elas também podem contribuir com a divisão das pessoas, o afastamento entre as pessoas, ao reforçar chambers, echo chambers. Chambers são câmaras, echo, eco. Então, câmaras de eco. O que seria isso? Seria um local em que tudo que você fala ecoa. Ou seja, uma situação, aqui é uma metáfora, é uma situação em que o que você diz ou o que você pensa encontra ressonância na mente das outras pessoas. Então, é só o que eu falo que vai fazer sentido para os meus seguidores, porque nós estamos vivendo numa bolha nas mídias sociais. Então, echo chambers dá essa ideia de uma câmara onde eu falo e a minha palavra ecoa. Ela não se perde, ela ecoa. Eu vou ver, eu vou entrar em contato com coisas semelhantes àquelas que eu penso. Então, eu vivo numa bolha. Where people only interact with others who share their views. Então, aqui é mais ou menos esse complemento dessa ideia, onde as pessoas interagem apenas com outras pessoas que compartilham das mesmas visões, das mesmas perspectivas, tá? Então, views, perspectivas, visões. Ok, então, echo chambers é aquela ideia de que é um local, né? Chamber seria esse local, em que as minhas ideias e a minha voz ecoa. Ok, aqui nós temos o while, ao mesmo tempo que, simultaneamente, enquanto. Temos aqui o próximo parágrafo. Então, pode pausar o vídeo e ler esse parágrafo. Bom, agora que você leu, vamos fazer a leitura e análise desse parágrafo. It's important to use social media responsibly. It's important to use social media responsibly. É importante usar as mídias sociais com responsabilidade ou de modo responsável. This means thinking critically about the information we share and consume. Isso significa pensar criticamente sobre as informações que nós compartilhamos e consumimos. E é o verbo, então, pensar, pensar criticamente. And being aware of the potential for social media to affect our mental health. E estar consciente do potencial
que as mídias sociais têm de afetar a nossa saúde mental. Então, mental health, saúde mental. Being aqui é ser, estar, o verbo to be, né, com ing. Aware, consciente, ciente de alguma coisa, quando você tem o conhecimento de alguma coisa. We should strive to create and participate in online communities. Então, nós deveríamos lutar ou nos esforçarmos para criar e participar de comunidades online that are supportive and respectful, que dão suporte e são respeitosas, né? Então, são comunidades acolhedoras, supportive, acolhedor, respectful, aquilo que é respeitoso, tá? Então, as comunidades acolhedoras e respeitosas. And then encourage open and honest communication. E que encorajam a comunicação aberta, comunicação direta e honesta. Esse verbo encourage também pode ser entendido como incentivar, encorajar. Ok, o strive aqui seria então lutar, correr atrás de alguma coisa, nos esforçar. Temos aqui o último parágrafo. Pause o vídeo, então, e leia esse parágrafo. Muito bem, agora que você leu, vamos então aqui analisar frase por frase esse último parágrafo. In conclusion, social media has the power to influence society in both positive and negative ways. Então, para concluir, ou por fim, as mídias sociais têm o poder de influenciar a sociedade de modo tanto positivo quanto negativo, ou de formas tanto positivas quanto negativas, né? Esse ways aqui está como formas. Esse both é o tanto quanto. E aqui, quando tem o and, fica tanto quanto. Tanto positiva quanto negativa, de formas tanto positivas quanto negativas. Power é poder, é uma palavra bastante conhecida no português. It is up to us as individuals to navigate this digital landscape thoughtfully and to use social media in a way that benefits us and the society we live in. It's up to us. Depende de nós. Depende de nós. Isso está a nosso encargo. As individuals, depende de nós, enquanto indivíduos, navegar neste espaço digital, nesta paisagem, neste cenário digital. Então, as redes sociais, a internet, seria esse digital landscape, né? Landscape é uma paisagem, é um cenário, é um local digital. Esse navigate está no sentido de navegar, mas como se fosse passar, né? Viver thoughtfully, conscientemente. Então, depende de nós, enquanto indivíduos, navegar neste cenário digital conscientemente, thoughtfully, conscientemente. E usar as mídias sociais de forma que beneficie a nós e a sociedade em que vivemos. Então, é isso. By doing so, we can harness
the positive aspects of these platforms. Ao fazer isso, ou fazendo isso, by doing so, ao fazer isso, we can harness, nós podemos aproveitar the positive aspects of these platforms, os aspectos positivos dessas plataformas, and mitigate the negative ones, e mitigar, diminuir os negativos, os aspectos negativos, né? Então, esse ones está remetendo a aspectos. Ok, então, ao fazer isso, nós podemos aproveitar, esse aqui é o verbo aproveitar, shaping a society that is connected, informed and kind. Então, moldando ou dando formato, porque shape é formato, então, formatando, moldando, dando vida a uma sociedade que é conectada, informada e gentil. Então, kind é a palavra gentil. Ok, após a análise desse texto e a audição do áudio lá no início, vamos agora ouvir mais uma vez esse texto sendo lido por uma falante nativa de inglês lá da Austrália. Então, vamos ouvir mais uma vez, e agora que vocês sabem o significado das palavras, vocês vão fazer esse esforço de tentar compreender conforme ela vai lendo o texto. Social media has become a significant part of daily life for many people around the world. It allows us to connect with friends and family, share experiences, and access news and information. However, it also has a profound impact on society. Social media platforms can help people to find communities of like-minded individuals, which can be particularly beneficial for those who feel isolated in their offline lives. They provide a space for learning and sharing knowledge, as well as for supporting each other in times of need. On the other hand, social media can also present challenges. It can sometimes create pressure to present a perfect life, which may not reflect reality, and can lead to feelings of inadequacy or anxiety. There is also the risk of misinformation spreading quickly, which can have serious consequences. Additionally, while social media can help to bring people together, it can also contribute to division by reinforcing echo chambers where people only interact with others who share their views. It is important to use social media responsibly. This means thinking critically about the information we share and consume, and being aware of the potential for social media to affect our mental health. We should strive to create and participate in online communities that are supportive and respectful, and that encourage open and honest communication. In conclusion, social media has the power to influence society in both positive and negative ways. It is up to us as individuals to navigate this digital landscape thoughtfully and to use social media in a way that benefits us and the society we live in. By doing so, we can harness the positive aspects of these platforms and mitigate the negative ones, shaping a society that is connected, informed, and kind. Muito bem, concluímos aqui a leitura desse primeiro texto, cujo tema é o impacto das mídias sociais na sociedade. Então, é isso. Esse tipo de leitura é bastante benéfico para aprender novas palavras, novas expressões e também para realizar interpretação de texto. Agora que você leu e analisou, escreva um resumo, um pequeno resumo de tudo que você aprendeu, das principais palavras, das palavras mais interessantes que você aprendeu aqui nessa leitura, nessa análise. Muito obrigado e até a próxima leitura.